Olá pessoal, estamos aqui novamente para a nossa aula de número 11, capítulo 10 do Apocalipse. Lembrando para que os irmãos que não são inscritos no canal, que se inscrevam, compartilhem. Temos conteúdos muito bons em toda a Central das Escrituras. Outros cursos, como Isaías, o Vem e Segue-me, esse do Apocalipse, que nós estamos estudando agora. Ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. E lembrando que essa é a aula 11, o capítulo 10. João, então, sela muitas coisas referentes aos últimos dias. Ele é encarregado de participar da restauração de todas as coisas. Tá? Lembra que o apóstolo João é um dos que participa ativamente da restauração. Lembra que ele pediu para o Senhor para ficar vivo e ele tem uma missão entre os filhos de Israel. No verso 1 diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco-íris, e o seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Esse anjo forte, irmãos, 3 vezes no Apocalipse os anjos são chamados de fortes. Não é o 7º anjo ainda. Tá? Arco-íris é o símbolo do convênio do Senhor fez com Noé, de que não mais teríamos um dilúvio, e também de que a cidade de Enoque voltaria à terra durante o milênio. A cidade de Enoque, se lembra que foi transladado, Enoque com sua cidade inteira, eles se tornaram tão justos que eles foram transladados. E o arco-íris é um dos sinais também de que eles voltam. Também esse arco pode simbolizar a grandeza desse anjo, como o enviado do Senhor para cumprir com os convênios que o Senhor fez com os homens. E seu rosto era como o sol. João vê quão glorioso é esse ser celestial, simbolizando a sua natureza exaltada e celestial. O Senhor disse que aquilo que é de Deus é luz, e aquilo que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. E ali fala que os seus pés eram como colunas de fogo. Eu coloquei essa foto do profeta Elias, quando visitou Joseph Smith e Oliver Cowdery no templo de Kirtland. Foi uma pintura que alguém tentou descrever a grandiosidade desses seres. Ok? Tinha na sua mão, esse anjo, um livro aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse livro aberto não é o livro que foi mencionado lá no capítulo 5, que estava selado com 7 selos. Esse é outro livro, significando uma missão que João teria nos últimos dias, como nós vamos ver mais adiante. Pôs os pés sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, o direito sobre o mar. Não sabemos exatamente qual é o simbolismo, mas posso sugerir que seja uma maneira de demonstrar a totalidade da terra. Tanto a parte seca quanto os mares seriam afetados por esses últimos acontecimentos antes do milênio se iniciar na terra. Ok? No verso 3, e clamou em grande voz como quando brama o leão, e havendo clamado os 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. Esses 2 versos devem ser entendidos. Esse verso aqui está fora do contexto um pouquinho. Fala ali, grande voz, como que brama o leão, ok? Grande voz como brama o leão. Essa grande voz é para que ninguém possa dizer que não ouviu. Parece que o rugido do leão se escuta a grande distância. Diz que são ouvidos até a 8 quilômetros de distância. Então parece que João usou essa forma de expressão para mostrar que as pessoas não vão dizer, mas eu não ouvi. Que eu não ouvi. Os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. O Elder Bruce Armacon sugere que os 7 trovões que aqui proferem suas vozes são os 7 anjos recitando com algum detalhe o que aconteceu em cada um dos períodos de 1000 anos da duração temporal da Terra. Tá? Versos 4 e 5. E havendo os 7 trovões feito soar as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. Então,
parece que o que o trovão falou foi selado para que nós não tivéssemos, homens não tivessem ciência disso, eu não sei até quando, né? Também temos aquela parte do livro de Mórmon, né? 2/3 seladas, que só serão reveladas num momento oportuno pelo Senhor, né? E lá vai ter muitas outras informações sobre a história da terra, dos homens, enfim, todas as grandes profecias também. Esse levantar a mão do céu, algumas traduções dizem a mão direita. O levantar a mão é um sinal de convênio. Lembra quando a gente faz convênios com o Senhor, a gente sempre levanta a mão, né? E de um juramento dos tempos antigos também era feito dessa maneira. Ok? Ezequiel registrou que um juramento que o Senhor fez a Israel. Assim diz o Senhor Deus. Está lá em Ezequiel, né? Este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão em juramento, para dar a vossos pais, assim que esta mesma terra vos cairá a vós em herança. Mostrando aqui que o Senhor tinha dado aquela terra, né, como herança para o povo de Israel. E 2 partes eram para os filhos de José, uma parte para Efraim e Manassés, né, que não eram efetivamente os 12 filhos, mas foram adotados por Israel como tribos. E fica de fora das terras a tribo de Levi, porque como eles eram os levitas, os sacerdotes, os que oficiavam no templo, eles tinham em cada tribo, eles tinham cidades exclusivas para eles, onde eles podiam morar, então eles estavam espalhados em todas as tribos. Um juramento, irmãos, é algo muito sagrado, que não pode ser quebrado. Normalmente é feito pelo Senhor ou por seus servos quando o representam, né? Normalmente nós fazemos convênio com o Senhor, ok? Apocalipse 10:6, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nele há, que não haveria mais tempo. Então aqui está mostrando que o Senhor foi o Criador de todas as coisas e que estaria chegando uma época em que não haveria mais tempo. Essa frase não significa que não haveria mais contagem de tempo, como conhecemos hoje, mas que o tempo desta terra celestial, onde qualquer coisa imunda e iníqua, né, pode permanecer nela, estaria no fim. E sem demora o milênio iniciaria. Onde a terra hoje é um ser celestial. Qualquer ser iníquo pode viver nela. Pode ser o mais vil dos homens, pode viver nela. Até o diabo pode estar aqui. Durante o milênio, a terra será uma esfera terrestrial, ainda não celestial, mas terrestrial, subirá de nível, né? E só poderão permanecer nela quem estiver pelo menos vivendo uma lei terrestrial. Tá? Então esse tempo da terra celestial estaria acabando, onde qualquer coisa iníqua, então se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas, seus servos, pois os sinais foram dados e tudo que deveria ser feito antes do milênio iniciar, teria sido feito. E o Senhor redimiu seu povo, e Satanás está preso, e o tempo já não existe. O Senhor reuniu todas as coisas em uma. O Senhor trouxe Sião do alto, o Senhor ergueu Sião de baixo. A Sião de Enoque com a Sião que nós estamos construindo hoje. E os justos não mais precisarão esperar por suas bênçãos prometidas. E a terra descansará de toda a iniquidade que hoje está sobre ela. Então será um momento grandioso, aquelas pessoas que poderão viver no milênio, onde as pessoas viverão até completar 100 anos, que é a idade da árvore, que está escrito lá nas Escrituras. E num piscar de olhos serão transformadas e irão cumprir com o resto, vão continuar o seu progresso eterno. Não vão morrer e ser enterrados em sepulturas. Mas nesse período do milênio as pessoas ainda vão comer, ainda vão precisar de roupas, e o grande trabalho que será feito no milênio, além desses trabalhos para sustentar as pessoas, teremos o trabalho do templo, onde todas as coisas vão ser resolvidas. Tudo. Né? Pessoas que nasceram e morreram sem ninguém saber sobre elas, tudo isso será resgatado, registrado,
todas as pessoas terão a oportunidade de receber as ordenanças. Se vão aceitar ou não, vai depender de cada uma, porque o Senhor não força ninguém. Cada pessoa terá o arbítrio de aceitar ou não as ordenanças que são feitas por elas. Mas todas as pessoas receberão as suas ordenanças, e todos aqueles erros que nós cometemos, né, na história da família, às vezes por desconhecimento, ou às vezes por uma informação errada, tudo isso será resolvido e a ligação será feita família a família até Adão. Ok? E esse trabalho nós já começamos aqui nessa época, né, fazendo a nossa história familiar, que é uma das maneiras, uma das exigências que o Senhor fez aos santos. Lembra lá que nós estudamos isso, né? No curso do templo, que o Senhor revelaria o sacerdócio através de Elias, o profeta, para quê? Para converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Isso é, o nosso coração convertendo aos nossos antepassados. E a Escritura é muito clara, dizendo que se nós não fizéssemos isso, toda a terra seria ferida com uma maldição. Essa terra perderia o seu significado. Olha a importância que é a história da família, né? No contexto da nossa própria salvação. O verso 7 diz assim: porém nos dias da voz do sétimo anjo, que é o último anjo que vai tocar a sua trombeta, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas e seus servos. Esse anjo, o sétimo, é Miguel, o sétimo anjo, está lá em Doutrina e Convênios. Ele soa a sua trombeta em 3 diferentes ocasiões. Lembra, Miguel é o Adão, é o pai de todos nós, é o primeiro homem desta terra, é aquele que possui as chaves, e ele vai reunir essas chaves. Todos os que têm chaves vão ter que prestar contas a ele, e ele vai então entregar essas chaves ao Salvador Jesus Cristo no início do milênio. Então ali diz: se cumprirá o mistério de Deus. Parece que a resposta sobre o que são esses mistérios foi revelada ao profeta Joseph Smith em sua resposta à pergunta. Qual foi a pergunta? Ele diz: o que devemos entender pelo livro visto por João, que estava selado por fora com 7 selos? Devemos entender que ele contém a vontade, os mistérios, as obras de Deus revelados, as coisas ocultas de sua administração concernentes a esta terra durante os 7.000 anos de sua duração, ou seja, de sua existência física. Pois no início do milênio todas as coisas serão reveladas aos homens. Sim, em verdade vos digo, no dia em que o Senhor vier, ele revelará todas as coisas. Coisas passadas, coisas ocultas, coisas que nenhum homem conheceu, coisas da terra sobre as quais foi feita, seu propósito e fim. Imagine que dia glorioso, né? Nós vamos saber como que essa terra foi construída, né? Como que ela foi feita. Coisas muito preciosas, coisas que estão no alto e coisas que estão embaixo, coisas que estão dentro da terra e sobre a terra e nos céus. Então todas as coisas que foram profetizadas por todos os profetas se cumprirão. E em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um só tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Imagine que dia glorioso a gente conhecer e saber todas as coisas, né? Aquelas perguntas que a gente não tem muita resposta, né? A gente só sabe da criação, são só eventos, mas não sabemos detalhes, né? De pessoas que ajudaram, enfim, como foi feito as coisas. Nós vamos saber todas essas coisas. Será um dia glorioso para os justos. Ok? Verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. A voz que ele ouviu do céu, né, essa é a mesma voz que ordenou que João não escrevesse as coisas que os 7 trovões disseram. Lembra que Nefe também foi proibido de escrever algumas coisas que João iria escrever? Agora João também foi proibido de escrever algumas coisas, né? Que talvez, não sei se algum dia nós vamos, talvez só no milênio vamos saber quais são essas coisas. Como identificado lá no Apocalipse 10, esse livrinho significa, que a gente já viu, significa uma missão que João teria.
como revelado ao profeta Joseph Smith, que perguntou ao Senhor: o que devemos entender pelo livrinho que João comeu? Como mencionado no capítulo 10 do Apocalipse, a resposta do Senhor diz: devemos entender que era uma missão e uma ordem para ele reunir as tribos de Israel. Eis que este é Elias, o qual está escrito, deve vir e restaurar todas as coisas. Esta missão entre as tribos de Israel, irmãos, foi mencionada pelo profeta na conferência da igreja em 3 de junho de 1831. Ele ensinou o seguinte a respeito do ministério de João. Por que ele é chamado de Elias? Porque todos os que são precursores de alguma coisa são chamados de Elias. Todos aqueles que participaram da restauração, todos os anjos e ministradores que vieram são também chamados de Elias, não como um nome, mas como uma missão, como um chamado. Ok? Então, o profeta falou o seguinte: João Revelador se encontra entre as 10 tribos de Israel que haviam sido levadas cativas por Salmanasar, rei da Síria. Isso foi lá no tempo antigo, se não me engano, 597 anos antes de Cristo, ok? Foi mais ou menos na época, perto do ano 600, quando Leí também fugiu antes deles terem sido levados cativos, né? Leí e sua família foram alguns dos que fugiram, tá? Junto com outros. Preparando-os para retornarem da sua longa dispersão, para novamente possuir a terra de seus pais. Ok, desculpe, deixa eu só voltar aqui. Houve duas dispersões. Desculpe, essa primeira aqui, da Síria, foi 930 anos antes de Cristo. A outra foi onde os judeus foram levados cativos para a Babilônia, tá ok? Eu meio confundi aqui um pouquinho, mas essa aqui foi 930 anos antes de Cristo, onde as 10 tribos do norte, com exceção de Judá e Benjamim, claro, ficaram alguns de outras tribos. A gente sabe que Leí ficou, ele era da tribo de Manassés. As pessoas se misturaram um pouco, mas o grosso das 10 tribos, com exceção de Judá e Benjamim, que se tornaram o reino de Judá, os outras 10 tribos eram chamados de reino de Israel. Então eles foram levados cativos e espalhados, e ninguém sabe, eles são chamados de as tribos perdidas. Uma vez perguntaram ao presidente Kimball onde é que estavam as tribos perdidas. Ele falou: se a gente soubesse, não seriam tribos perdidas. Então, João ministra a essas tribos. Como? Não sabemos. Mas a ministração deles é em preparação para o grandioso dia onde que essas tribos vão retornar e vão prestar suas devoções, vão colocar os seus tesouros espirituais, provavelmente, sua genealogia também, aos pés de Efraim, que é o responsável para preparar a terra para a segunda vinda. É aquele que administra as ordenanças do templo, ok? Eles então voltarão e será um evento muito grandioso o retorno das 10 tribos, e é uma das missões de João é estar entre eles, pregando e os preparando para esse grande evento. A gente só sabe que essas tribos foram levadas para o norte. Versos 9 e 10, e fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, porém a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. 2 profetas do Velho Testamento também receberam um livrinho para comer em uma missão a cumprir. Jeremias registrou: achando-me as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim regozijo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamou, ó Senhor Deus dos exércitos. E Ezequiel relata a experiência dizendo: depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e ele me deu o rolo para comer. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era doce, era na minha boca doce como mel. E estendeu-se diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então, esse comer o livrinho era uma forma de mostrar
é que eles estavam sendo chamados para alguma missão. A palavra do Senhor, irmãos, é doce para os justos. O Senhor ordena: banqueteai-vos com as palavras de Cristo. Mas essa missão seria amarga, pois João deveria declarar os castigos de Deus e as muitas tribulações que viriam sobre os iníquos, sobre aqueles que não se arrependessem e nem ouvissem as palavras dos profetas. O Senhor advertiu: quantas vezes vos chamei pela boca de meus servos, pelo ministério de anjos, por minha própria voz, pela voz de trovões, pela voz de relâmpagos e pela voz de tempestade. São esses acidentes, né, terremotos e grandes chuvas de pedra, e pela voz da fome, da pestilência de toda espécie, e pelo grande som de uma trombeta, e pela voz do julgamento, e pela voz da misericórdia, todo dia, e pela voz da glória e honra e das riquezas da vida eterna, que salvar-vos com salvação eterna, mas vós não o quisestes. É triste pensar isso, né? Que o Salvador usa todas as maneiras possíveis, o Senhor usa. São missionários, são os profetas, são os apóstolos. Como as pessoas não ouvem, vêm algumas calamidades, né? Coisas da natureza que o Senhor usa para chamar os homens, e os homens parece que não querem receber a luz do Evangelho, não querem se aproximar do Salvador Jesus Cristo. A missão dos 3 nevitas também, que foram transladados, é muito semelhante à missão de João, né? E Mórmon registrou as palavras do Senhor. Portanto, para que não provassem a morte, houve uma transformação no corpo deles, a fim de que não sofressem dores nem penas, a não ser pelos pecados do mundo. Provavelmente o amargo da missão seria sofrer pelos pecados do mundo e das consequências que eles trariam aos homens que não se arrependessem, pois os julgamentos de Deus sobrevirão aos iníquos. E é pelos iníquos que são os iníquos punidos, porque são os iníquos que incitam o coração dos filhos dos homens ao derramamento de sangue. Interessante, né, isso? É os iníquos que punem os próprios iníquos. Então, essa missão, assim como dos 3 nefitas, é amarga no sentido de que eles veem muita coisa, querem oferecer a salvação proposta, concedida por Jesus Cristo através da sua expiação, e as pessoas não aceitam e se tornam iníquas. No verso 11, ele me disse: é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Lemos na revelação ao profeta Joseph Smith o que o Senhor disse a João: João, meu amado, o que desejas? Pois se pedires o que desejas, ser-te-á concedido. Está lá em Doutrina e Convênios e também em João 21. E eu disse-lhe: Senhor, dá-me poder sobre a morte, para que eu viva e traga almas a ti. E o Senhor disse-me: em verdade te digo, visto que o desejaste, permanecerá até que eu venha em minha glória, e profetizarás perante nações, tribos, línguas e povos. Além de profetizar, ele tem a missão de ser como fogo flamejante e um anjo ministrador. Ele ministrará em favor daqueles que serão herdeiros da salvação e habitam a terra. Então essa é a missão de João, o amado. Principalmente entre as tribos perdidas de Israel. Mas isso não quer dizer que ele não possa ministrar. Ele ministrou o profeta Joseph Smith, né? Ele foi um dos 3 que restauraram o sacerdócio de Melquisedeque. Ok? O capítulo 10 não é muito comprido, né? Então, alguns símbolos. O arco-íris é o símbolo do convênio do Senhor com Noé, com Enoque. Então, o arco-íris era usado como um símbolo do convênio do Senhor. O livrinho aberto era uma missão que João desempenharia nos últimos dias. E o 7º anjo, Miguel, o arcanjo, o nosso pai Adão mortal. Então, esta é a nossa aula número 11, capítulo 10. Eu queria que os irmãos que pudessem vão se preparando para o capítulo 12. Hoje foi capítulo 10. Na próxima vamos falar o capítulo 11, depois o 12. Por que o 12? O capítulo 12 foi um que o profeta Joseph Smith, na sua revisão da Bíblia, corrigiu todos os, se não me engano, 22 versículos daquele capítulo, que é muito importante para a gente entender todo o contexto da igreja, do reino de Deus,
da posição de Satanás, da igreja, da apostasia, é um capítulo fantástico. Então, aqueles que puderem, se preparando, estudem um pouco o capítulo 12, e se tiverem acesso lá no Guia de Estudo das Escrituras, tem a tradução de Joseph Smith, usem essa tradução, que ela fica bem mais clara e apresenta os dados de uma maneira bem melhor, a doutrina também de uma maneira melhor, ok? Nos vemos na próxima aula. Até lá, então.